Quem é Shivananda? Para quem não conhece ainda, fala um pouquinho sobre você, querido. Bom, Shivananda nasceu cheio de problema espiritual. Eu sempre fui um observador da vida. Eu não aceitava esse mundo de jeito nenhum. Aquela história que a maioria passou, né? A gente rejeita o mundo, mas isso, na verdade, é um chamado para a gente se conhecer. E aí, com 16 anos, minha mediunidade despertou muito, só que eu recebia muito ataque constante dos magos. E aí demorou muitos anos, só no ano 2000, então foi, sei lá, uns 20 anos sofrendo com isso, foi que eu encontrei a apometria. Um grupo do Rio Grande do Sul veio ao Rio de Janeiro tratar as pessoas e fazer curso, tudo gratuito pela uma casa espírita que tem lá no Rio de Janeiro. Muito. Aí eu consegui ser tratado e ele falou, ó, você tem tanta energia que tem uma legião de magos em cima de você. E aí ele tratou essa legião de magos, eu vivia doente, vivia em hospital, vivia com febre. Aí ele tratou, mas não curou. Por quê? Porque a minha usina de energia não apaga. Então eles voltavam, outros voltavam, não eram aqueles. Aí ele ensinou, eu fiz um cursinho de fim de semana, ajudou a começar a aprender, porque a apometria, ela é tão profunda quanto você queira. Você pode se tornar um Jesus, se quiser, tratando com apometria, mas ela é tão profunda quanto você queira. Quem vai só no superficial, fica no superficial, mas dá para ir cada vez mais fundo. Então, essa busca de apometria tem 23 anos, eu sou um estudioso, eu sou engenheiro aposentado agora, engenheiro naval, e sempre gostei de dar palestras espiritualistas. Desde 1999 eu dou palestras no Rio, São Paulo e Minas. Eu gosto muito desse assunto, é minha natureza é ser espiritualista. E a apometria é consequência do que eu vivi na minha juventude, que foi muito ataque. A minha evidência ela é bem abrangente, eu via meus parentes encarnados perto de mim, eu via umas coisas bem horríveis nas igrejas quando eu ia quando era criança. Então, ela é bem abrangente minha evidência e com isso eu pude, vamos dizer assim, ter bastante eficácia na apometria. Eu vejo os magos, a gente consegue tratar coisas que nem estão no campo da pessoa, mas que estão atreladas à pessoa, porque com a evidência você consegue ir mais longe ainda, dá para saber que tem. E a apometria, se você não tiver uma forte egrégora, você vai ter muita dificuldade. Então, a minha jornada foi baseada em apometria porque eu nasci destinado a isso. Eu não fiz porque eu gosto, acho bonito. Pelo contrário, se eu pudesse escolher, eu seria escritor, seria palestrante, seria qualquer coisa, menos trabalhar com isso, porque é muito pesado trabalhar com apometria. Muitas pessoas não têm a menor ideia do que é doutrinar um mago das sombras, que antigamente chamava de mago negro. Doutrinar um super mago. As pessoas não têm a menor ideia do que é isso e acham que faz de graça, faz por doação, você ganhou de graça esse dom. Nossa, se eles soubessem, eu daria esse dom para eles verem o sofrimento que isso traz. Então, eu faço porque é meu destino nesse mundo. Mas é claro que eu não sou dedicado somente à apometria, eu sou um professor espiritual. Eu também escrevo livros espirituais, eu ensino sobre o incriado, que é o assunto mais inovador do planeta. Não que eu seja melhor que ninguém, mas esse assunto foi para ser trazido ao mundo nessa geração. Em quais situações deve-se recorrer à apometria? Então, a apometria só pode ser feito por um médium vidente e um doutrinador. Porque o vidente tem que saber o que está no campo energético da pessoa. A apometria é essa limpeza fortíssima, dependendo do terapeuta. Então, essa limpeza do campo energético da pessoa precisa ter um vidente, né, um clarividente, para saber o que está acompanhando essa pessoa. Se tem mago, obsessor, antepassado, chip, vidas passadas, chama nível de consciência, magia. Então, depende de cada caso. No meu caso, como eu sou vidente e doutrinador, eu posso fazer sozinho. Então, se a pessoa é doutrinadora e não é vidente, ela precisa de um vidente. Se a pessoa é vidente e não quer doutrinar esses seres, que são horrendos e superpoderosos, e quem tem evidência, eles maltratam na sessão. Então, a pessoa que é vidente, ela não quer mexer com esses seres, ela
tem que trabalhar com doutrinador. No caso, quem é doutrinador e vidente pode fazer tudo, pode fazer sozinho, mas ninguém deve fazer isso sozinho porque gosta, porque acha bonito, porque quer. Tem que ter uma fortíssima egrégora de poder. Então, eu conheci uma senhora no ano 2000 que trabalhava para o Ministério de Cristo. E eu pedi muito a ela, olha, eu preciso de apoio do Ministério de Cristo, porque eu passo por essa situação a vida inteira. Agora eu fiz apometria, preciso saber como doutrinar esses seres e encaminhar, porque nenhuma doutrinação acontece instantânea. A doutrinação, na verdade, é um chamado ao mago para que ele aceite tratamento da luz e reintegração posterior ou exílio. Mas quem é que vai fazer isso? Tem que ser uma egrégora fortíssima de luz, não pode ser, não é o terapeuta que faz isso. Então, a apometria envolve muitas coisas. E quem é que precisa fazer? Os sintomas que eu tinha a vida inteira, dos 16 aos 40 anos, quando eu conhecia, foi fraqueza, eu tinha mal-estar, suor frio, dor na parte externa do estômago, era uma coisa fora do corpo. Eu era febril o tempo inteiro, tonteira, é, era um cansaço sem fim. Mesmo jovem, eu tinha uma fraqueza, eu tinha muita vontade de viver, de tudo, mas eu sentia que eu faltava metade da minha energia ali no meu corpo. E então eu fui descobrir depois de muitos anos, né, que na verdade tinha uma legião de magos porque eu tenho uma forte energia. O médium falou que eu tenho, tipo assim, eu não paro de produzir energia. Isso é um dom de cada um. Então eu tenho essa natureza, mas essa natureza alimenta os magos. E aí foi que eu vivi com esse problema seríssimo. Até hoje o problema é muito sério porque eles me perseguem o tempo inteiro. Por quê? Porque eu estou doutrinando a falange deles, né? Cada vez que vem uma pessoa em sofrimento, tem mago, tem pessoas que vêm com 12 magos. E aí a gente doutrina e é menos magos na falange deles, né? E é mundial, são milhões ou talvez bilhões, eu não sei nem se são milhões ou bilhões, eu sei que são infinitos. Uhum. E aí eu vou doutrinando. E eles falam comigo, os magos, assim como os seres de luz falam comigo. Então, onde eu estou, eles estão me perseguindo, falando coisas horríveis na minha cabeça, que tipo assim, Não deve ser fácil. uma vez um falou assim para mim, você está indo longe demais. E aí eles irradiam uma energia muito horrível na minha cabeça, que meu coração entra em arritmia. Uhum. E aí eu meio que desfaleço, eu tenho que tossir, tenho que chamar Deus, eu chamo Deus, Deus, Deus. Tipo assim, Ô Shivanand, é, como são esses magos? Quando você fala em magos negros, eu penso logo em seres com capa preta, estilo aqueles bruxos. Eles são assim mesmo ou tem outra forma no mundo espiritual? eles são exatamente assim. Sabe o filme Guerra nas Estrelas? Aham, Aquele Darth Vader, aquele que aham. era capacete preto, máscara preta, aquela capa preta, eles são exatamente isso, só que a mão deles é igual da bruxa da Branca de Neve. Aquela mão cinza, com dedos compridos e cinzas e magros horríveis, o rosto é cinza. Por quê? Eles perderam o brilho da luz. Eles se afastaram tanto de Deus, são seres de luz e de grande luz, se afastam tanto de Deus que vai invertendo o brilho dele, vai se tornando opaco. Eles não têm mais brilho. Eles são foscos. A energia deles é fosca, não tem brilho. Eles são. E a energia dele, Desculpa, pode e concluir. passa muito mal quando alguém está perto de um mago sem saber. Dá muito mal-estar. Eles são capazes, quando eles se encostam em alguém, eles são, além dos sintomas que você descreveu, eles são capazes de causar o quê? Doenças, câncer, acidente, depressão, vícios, tudo isso eles são capazes de influenciar a pessoa aqui na Terra? Eles não precisam nem estar perto, eles podem fazer isso à distância mesmo. Nossa. Eles se conectam a gente por energias, então eles podem estar perto ou conectados por energias, eles não precisam estar perto, não necessariamente. Então o vidente vai dizer, não tem nada, mas tem que ser um bom vidente para saber que tem uma ligação de energia com o mago que está lá em outro canto. A presença deles pode causar depressão bastante. Tem gente que acha que está morrendo, mas não é. A presença do mago, porque a energia dele é horrível e você sente, mas você acha que é você. Então, quem não vê tem o problema que vai sentir. Então, a apometria ela é muito eficaz, muito mesmo, mas são pouquíssimos médicos que doutrinam magos, pouquíssimos.
Por quê? Porque tem que nascer destinado a isso. Isso não é uma escolha que se faz assim, eu acho tão bacana, não funciona assim. Bacana é tocar violão, bacana é escrever poesia, pintar quadro, fazer comida gostosa. Doutrinar mago não tem nada de bacana. Aí tem gente que insiste para fazer curso. E eu falo assim, olha, é que nem vou pedir a você para botar a mão no fogo. Você vai botar a mão no fogo para fazer esse curso, porque você vai mexer com a pior coisa que tem no planeta, que são os magos. E aí a pessoa vai acabar sofrendo, trazendo sofrimento à família, e vai trazer sofrimento à jornada dela, e vai piorar muito a qualidade de vida dela se ela insistir numa coisa que ela não nasceu destinada. Mas tem gente que insiste, e tem vários relatos de pessoas que insistiram, abrir espaços de apometria, depois de um ano perde tudo que os magos detonam. Então, eu sempre falo, vai fazer massoterapia, vai fazer floral, acupuntura, shiatsu. A humanidade precisa muito mais disso do que de apometria, sabe por quê? As pessoas que acreditam que podem fazer apometria, mas é um pouco de vaidade, eu doutrino mago, tem um pouco de vaidade aí, o que que vai fazer? Ela vai, na verdade, abrir a energia dela, os magos vão se conectar, porque tem vaidade ali. Quando ela vai tratar uma pessoa, a Uhum. pessoa autoriza abrir o campo energético para tratar. Aí o Sim. mago entra nessa hora e instala um Hum. monte de porcaria, implante, chip. Então, eu tenho muitos clientes que saem de terapeutas de apometria e correm para mim desesperados, passando muito mal. Hum. Ou seja, tem muito ego na internet, esses cursos de apometria, eu sempre falo, você não pode dar um curso de apometria sem absorver a pessoa na sua equipe. Por quê? Porque ela não vai ter uma egrégora de luz apoiando ela. Hum. Não existe uma egrégora de luz, eu sempre brinco. Qual é a creche que vai botar um PhD para cuidar de uma criança? Entendeu? Então, onde que a luz vai botar uma egrégora de luz para apoiar uma pessoa que fez cursinho de 3 meses? Não tem como. Não é impossível, as pessoas têm que entender. O Hermes Trismegisto falou assim como é em cima e embaixo. É igualzinho, não muda nada. Então, pensa assim, você acha que esse cursinho de 3 meses me dá capacidade de doutrinar mago? Jamais, jamais, jamais. Ainda mais sozinho depois, pega o diploma, sou mestre de apometria, vai lá. Jamais uma egrégora de luz vai entrar numa pessoa dessa para trabalhar junto. Não funciona assim. As E pode pessoas têm acabar que prejudicando entender. as pessoas, né, que serão atendidas. Sim. O Shivana, a apometria, ela dá para ser feita à distância ou só pode ser feita presencialmente aí pertinho de você? Eu faço à distância, presencial ou online. A distância faz perfeitamente, que é através do desdobramento do corpo, dos 7 corpos. Então, a distância é o mesmo resultado. A vantagem da online presencial é que durante meia hora eu faço um atendimento verbal, pergunto as dúvidas da pessoa, os problemas que ela está passando, porque nós temos problemas humanos e espirituais. Uhum. Nem tudo é espiritual e nem tudo é humano. Por exemplo, minha família é cheia de problemas kármicos, irmãos, não sei o que e tal. Faz uma apometria em mim para melhorar. Tá bom, vou avaliar se teu problema também é espiritual. Mas você já relatou que você tem problema humano. E problema humano, eu indico várias terapias para serem feitas pela pessoa. Tem o desbloqueio de karma e trauma, que ajuda a melhorar, mas tem que ser feita oração do perdão, tem que fazer um tratamento com psicólogo também, porque vai ajudar a voltar na infância, saber quais são os traumas infantis. Então, a vantagem da online presencial é que eu instruo a pessoa onde a apometria não vai atuar. Apometria é limpeza energética profunda do campo individual da pessoa. Ela é tão forte quanto é a capacidade do terapeuta. Eu já vi terapeutas de internet vendendo apometria a R$ 150, onde é somente uma canalização de um ente querido que morreu. Isso não é apometria. Aí as pessoas, infelizmente, usam o nome apometria, porque tem um peso grande, né? Para vender canalizações de desencarnado. Isso não é apometria. Apometria é o desdobramento dos corpos para tratamento das energias, remoção de seres densos, chip e implante.
Então, a gente sabe que a internet virou um palco de uma salada de fruta, né? Todo mundo faz o que quer, como quer, do jeito que está a fim de fazer. Então, está denegrindo, é igual a palavra Deus. O ser humano denegriu a palavra Deus, denegriu a palavra amor. A gente está denegrindo o nosso vocabulário, está ficando cada vez mais complexa a convivência aqui nesse mundo. Então, muitos seres de sombra se passam por luz. O que está acontecendo aqui e muitos, eu tive vários mestres encarnados, onde a maioria decaiu, para você ver que o mundo é muito denso, a gente está muito suscetível à ilusão. Então, a gente tem que ter muita humildade nesse planeta. Eu sempre fui um devoto de Deus, de Jesus também, de Arcanjo Miguel, mas de Deus sempre foi bem intenso. Eu sempre fui muito humilde, sempre pedi a Deus que me dê humildade, puxe minha orelha quando eu estiver faltando com humildade, porque eu quero ser sempre um servo de Deus. E assim está sendo nos últimos 23 anos. Mergulhei de cabeça nisso e agora eu ensino coisas espirituais muito bonitas também, que eu aprendi ao longo de 50 anos, buscando a sabedoria dos iluminados. Eu não busco outra sabedoria, somente a dos iluminados. Por quê? O nome já diz, iluminado é aquele que se iluminou. Se ele se iluminou, ele sabe. Se ele sabe, eu quero aprender também. E aí eu aprendi com Buda, Jesus, Krishna, Ramana Maharishi, que eu gosto muito, Sai Baba, Mestre Ama, aprendi com o Trigueirinho aqui no Brasil, muita coisa maravilhosa. Ele realmente é um ser de muita luz, já desencarnou. A maioria está desencarnado também. O Yogananda é muito bom, muito importante. Tem o Eckhart Tolle, tem o John DeRuyter, são esses que eu mais gosto. Os outros não têm uma sinergia tão grande, então não sigo mais nenhum. Gosto desses. E algumas pessoas me mandam vídeos também de gurus indianos e tal, e eu não consigo ter conexão, eu não sinto nada. E quando eu não sinto nada pelo ser, é porque não tem conexão, não vou levar nada de bom ali. Então, eu não sigo, só sigo aqueles que tocam meu coração. Quem fala ao coração são os melhores gurus. Quem não fala é porque ainda não chegou no reino dos céus. Tem que tocar o coração. A maioria tem muita informação boa, mas não sabe tocar nosso coração. Se não sabe tocar nosso coração, ainda não está iluminado. Pode ter certeza disso. Ele é um curioso que te leva a usar o mental, que é a sua ilusão. Então, eu tenho tentado avisar essas pessoas que a internet hoje é um lugar assim fantástico para aprender e para emborrecer. É verdade. Só que 99% vai te emborrecer, tem que tomar muito cuidado. E aí, quem quiser saber mais sobre a apometria ou agendar uma sessão de apometria com você, como encontrá-lo nas redes sociais, telefone, Instagram, fique à vontade. O Instagram é Shivanam, o canal no YouTube é Shivanam, o Facebook é Shivanam, ou seja, é bem fácil. Esse nome eu recebi no ano 2000 da médium que me autorizou a trabalhar com o Ministério de Cristo. Ela falou, olha, eles autorizaram. Então, ela que recebeu o nome, o significado, não foi o nome que eu criei, como alguns canais me perseguem aí, dizem que eu inventei esse nome. Eu ganhei esse nome, na verdade, foi um presente, mas eu já tinha o nome antes, que era Ramana com H, e tinha um significado lindo, eu usava esse nome. Aí apareceu esse outro, porque quando a gente evolui, a gente muda de frequência, e a frequência mudando, o nome cósmico muda e o significado também. Aí recebi o Shivanam, adoto ele até hoje, porque é um nome que me remete aos deuses hindus, que eu gosto demais do hinduísmo, e tem o deus Shiva, que é o deus transformador da vida. E a esposa dele é Parvati, e o filho dele é Ganesha, ao qual eu também sou devoto. Eu sou devoto de Ganesha, meu sítio é Ganesha. Já construí o templo Ganesha no Rio, já construí em São Paulo. Então, sou muito devoto dos deuses hindus, porque eu tenho alguma ligação muito forte lá com a Índia, mas nunca fui nem quero ir. Eu tenho ligação forte com os deuses hindus. Então, quem quiser me procurar, agendar, é bem simples, tem o contato do meu filho, ele que providencia essa parte técnica de agendamento, foto, nome, tudo isso, tá bom? Tá É bom. só procurar nas minhas redes sociais, Shivanam,